aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra da nossa salvação. Vá encontrando o seu lugar, podemos nos assentar. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta, tua graça me basta. Teu amor me sustenta, tua graça me basta, tua graça me basta. O teu amor me sustenta. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta, tua graça me basta. Teu amor me sustenta, teu amor me sustenta, ó Deus. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, cante. Tua graça, teu amor me sustenta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. É exatamente isso. Essa deve ser a nossa resposta. O que nós cantamos: eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Porque a liturgia de hoje, quando nós, como igreja, celebramos Santo André, Marte, nós olhamos para a história de uma pessoa que foi chamada por Deus e que deu uma resposta, que conseguiu responder a esse chamado, corresponder à vontade de Deus para a vida dele. Mas quando nós olhamos para esta figura de São Mateus, que aparece muito poucas vezes nessa realidade, depois lá na multiplicação dos pães, depois de novo ele aparece quando os gregos querem ver Jesus para adorá-lo. São poucas as vezes que nós vemos a figura de André aparecendo no Evangelho. Mas é tão significativa a resposta que ele dá para Deus, mas é tão positivo e interessante nós olharmos para esse ser humano que talvez nos critérios atuais ele não serviria para muita coisa. Como você ouviu, o Evangelho diz que este homem era um pescador, uma pessoa simples, que não fazia parte dos doutores, dos fariseus, dos saduceus, dos homens do conhecimento,
mas era um homem simples. Eu costumo dizer que o nosso Deus é o Deus dos improváveis. Ele chama aqueles que, aos olhos humanos, seriam improváveis. Sinceramente, dentro dos critérios que a sociedade usa, eles não serviriam muito. Talvez alguém dissesse, mas Jesus, escolha um doutor para estar do seu lado, ele vai ser um ótimo conselheiro. Mas ele escolhe. Não estou aqui, não estou dizendo que estudo é ruim, não. Só estou te mostrando que o critério da escolha de Deus não é um critério humano, mas sim de um Deus que olha muito além daquilo que o olhar humano consegue enxergar, daquilo que o olhar humano consegue ver. Paulo vai traduzir isso, olha para nós, não há pessoas de grande sabedoria, intelectuais, não. Deus escolheu o que é fraco para confundir o que é forte. Deus escolheu aquilo que para o mundo é vil para confundir aqueles que se acham muito importantes. E é essa maneira de Deus trabalhar, porque Ele consegue enxergar além, Ele consegue ver o que nós não conseguimos ver, Ele ressignifica, Ele investe, Ele modela, Ele sabe trabalhar com matéria bruta, e Ele transforma aquela matéria bruta que dá trabalho numa grande obra-prima. Se você está ouvindo voz de cachorro por aí... Porque esses dias, eu sempre gravo a pregação, eu nunca olho, o meu celular fica no modo missa. Então eu gravo as pregações, que eu sou bem criterioso, gosto de me escutar para saber se eu estou correspondendo com o meu chamado. Eu preciso melhorar sempre por vocês e pela igreja. Então de vez em quando eu estou ouvindo, eu vejo um barulho de cachorro. Eu falo, será que quem está em casa está entendendo? Será que estão achando que é o diabo que está latindo? Mas não é o diabo não, pode ficar tranquilo. É uma cachorrada que tem aqui na Canção Nova que geralmente na hora dos momentos de pregação, de silêncio, eles resolvem brigar e latir. E como a porta da igreja sempre está aberta, então, cachorro sempre entra, né? E não tem como, e nós não maltratamos, cuidamos deles, deixamos eles aí, né? Mas só um parênteses. Porque eles latiram aqui na minha frente, então alguém em casa escutou. Não sei se o câmera pegou, né? Talvez ele filmou o cachorro latindo. Então todo mundo entendeu, mas eu creio que não. Mas dizendo para você que é exatamente isso. Deus trabalha com a matéria bruta. Deus trabalha, olha só, aos nossos olhares humanos, nós poderíamos pensar que eram homens chucros, sem cultura, talvez sem oratória, mas Deus quis André. E André se deixou encontrar por Jesus. E André foi encontrado por ele. E André foi na direção de Jesus. Porque o cristianismo é a religião do encontro. É a religião da experiência. Nós precisamos nos abrir a isso, porque senão o nosso cristianismo vai ficar ou só no campo das ideias, ou só no campo das emoções. De um segmento de sentimento, ou de sentimentalismo por aquilo que eu sinto, pelo arrepio que vem da minha nuca, que desce para o meu dedão. Mas é um encontro concreto com uma pessoa. O Papa Bento XVI, naquele documento Deus Caritas Est, eu gosto sempre de citar, no primeiro artigo, no número 1, ele vai dizer assim: ao início do ser cristão não há uma decisão ética, ou uma grande ideia, mas um encontro com um acontecimento, com uma pessoa que dá à vida um novo horizonte, dessa forma um rumo decisivo. Jesus, quando nós encontramos com Ele, Ele dá esse rumo decisivo para a nossa vida. E nós, quando verdadeiramente encontramos Jesus, e como é bom, eu que lido, sou padre, escuto confissão, eu que prego, que escuto testemunhos, como é bom ver que Jesus continua trombando com homens e mulheres, com jovens, com adolescentes, com idosos, no século 21. Do mesmo jeito. Um encontro que muda a maneira de pensar, de agir,
de se comportar, de se vestir, a maneira de ver o mundo. Eu fiquei tão edificado agora quando eu vinha para cá, um jovem que eu estou acompanhando que está aí no seu início de caminhada, não é? Falando assim de início porque existem pessoas aqui que sempre caminharam com Deus. Eu já estou já estou na maior idade, 21 anos que eu encontrei Jesus. E ele está no início da caminhada. E ele dizia para mim que tinha colocado no Facebook dele que ele era contra o aborto. E ele estava assustado com o número de pessoas que o agrediram. E eu falei, meu Deus, esses dias ele estava no mundão, na vida totalmente perdida, encontrou Jesus e hoje a mentalidade, o pensamento vai se adequando ao pensamento de Cristo. Porque é isso. Porque essa linguagem comunista, socialista, que quando a gente se posiciona contra um pecado, a gente está agredindo as pessoas, isso é a maior mentira para calar a nossa defesa da vida. Para calar aquilo que nós temos que ser totalmente a favor. Nós somos, como igreja una, santa, católica e apostólica, a favor da vida. Nós defendemos a vida desde a concepção até a sua morte natural. E doa quem doer, essa é a nossa verdade. Não adianta a gente cair nessa lábia, mas você está julgando. Não estamos julgando. Agora, vamos fazer uma comparaçãozinha? Então, se eu estou defendendo esses pensadores que pensam assim, que até o 3º mês não existe vida e pode ser eliminado, então aqueles que pensam lá na Síria, que aquelas crianças indefesas que estão sendo dizimadas por aquelas bombas, então o pensamento deles está certo, né? Porque é o jeito deles pensarem. Porque eles estão matando por algo que eles acreditam. Então é lícito. Num país onde até a briga de galo é proibida, o aborto pode ser feito. Aonde se defende os ovos de tartaruga. Não estou criticando de defender, mas é meio contraditório, não é não? Se defende um ovo de tartaruga, mas uma criança até o 3º mês, ela não é uma pessoa, ela pode ser eliminada. É muito estranho. É uma realidade tão insana que a gente fica estarrecido. Porque quando eu encontro Jesus, eu encontro com a vida. Eu encontro com a vida nova. Eu encontro com uma perspectiva. Tudo transforma, tudo muda. E aqui não é julgamento, porque dizer não matar, eu não estou julgando ninguém, eu só estou dando nome ao pecado. Pelo contrário, a igreja é mãe, ela acolhe. Quantas pessoas eu já acolhi com misericórdia, numa situação limite como essa, dessa situação específica, com amor, abraçando, chorando junto, falando que o perdão de Deus, ele acontece mediante o arrependimento. Mas eu, por agir com misericórdia, não posso dizer não. Não, de jeito nenhum. Eu preciso, como cristão que encontrei Jesus, entender que esse é o martírio do tempo atual. Porque hoje, o nome de Jesus ninguém liga. André morreu por causa do nome de Jesus. Mas ninguém vai matar no Brasil o Joaquim, nem o Gilmar, por causa do nome de Jesus. Mas eles vão ser agredidos, talvez perseguidos e até ameaçados por aquilo que o nome de Jesus vai fazer com que eles creiam e defendam. É bem diferente. O martírio no tempo atual aqui é um martírio da humilhação, de defender aquilo que é a nossa missão, defender a vida. Imediatamente vai dizer a palavra, eles deixaram tudo, deixaram as redes, deixaram o passado, as redes aqui significam o passado, e seguiram a Jesus. Vai dizer que imediatamente eles deixaram o passado. E aqui está o sinal de um encontro verdadeiro. Quando a gente encontra, a gente deixa. E eu aprendi com Dom João, aqui no fechamento da Porta da Misericórdia, eu não pude vir, mas depois eu tive acesso à homilia. E Dom João dizia assim, o mal perde vencendo, e o bem vence perdendo. O mal perde vencendo, e o bem
vence perdendo. Você está disposto a perder? Você está disposto a deixar? Você está disposto a deixar a vida velha, a deixar as redes e seguir Jesus, e seguir o Senhor? O quarto evangelho, o evangelho de João, vai dizer que André era discípulo de João Batista. Ou seja, era um homem interessado pela palavra, era um homem que cultivava no seu coração a expectativa judaica, messiânica do Messias. E quando ele escutou João apontar, eis o Cordeiro de Deus, na mesma hora ele deixou João e foi seguir Jesus. E diz a palavra que ele passou o dia inteiro com Jesus na intimidade. João vai falar que às 16 horas, às 4 horas da tarde, eles deixaram Jesus e imediatamente André correu e disse para Pedro: encontramos o Cristo, encontramos o Messias. E aí Pedro, que talvez ali, não é? Porque entenda que o evangelista ele vai narrar brevemente o fato, ele não vai entrar nos meandros, nas situações, nos detalhes, mas eu acho que houve um diálogo, que Pedro questionou, que Pedro trouxe as palavras da Escritura que falavam do Messias, ele se encaixa, mas o que André faz? Leva Pedro e apresenta para Jesus. E Pedro tem o encontro dele. Então, nós precisamos nos abrir a fazer essa experiência com o Senhor. Como testemunhar se eu não experimento? Como testemunhar se eu não tenho intimidade? Como testemunhar se eu não encontrei com Ele? Como ensinar sobre Ele se eu nem tenho intimidade com Ele? A eficácia do testemunho de André para Pedro foi a experiência. Vem, eu vou te mostrar. Eu passei o dia com ele. Eu escutei, eu vi. Ele é o Cristo. Mas nós estamos, queridos, numa geração de tantos cálculos, que busca tanta lógica nas coisas, mas que perde muito fácil naquilo que é simples. Que perde muito fácil naquilo que é simples. E que nos prepara para a felicidade plena. É uma geração que exige muito para seguir, para servir o Senhor. Que é rebelde, que não gosta de se submeter, que sempre tem razão para justificar os seus erros, que perde o tempo precioso, pois não se abre para o encontro com Jesus. Às vezes as vocações hoje, no século 21, são tão exigentes, são tão mesquinhas, que dá compaixão, que fica na mesquinhez. E às vezes está exatamente no pensamento do século, como na carta aos Romanos, no capítulo 12, Paulo vai dizer que nós temos que romper com o pensamento do século, com o pensamento do mundo. E às vezes a pessoa pergunta assim: você é diretor de uma fábrica por dinheiro ou por prazer? Você é médico por dinheiro ou por prazer? Você é advogado por dinheiro ou por prazer? Não sei qual é a sua profissão, talvez trabalha no campo, talvez é uma dona de casa. É por prazer. Mas vocação não diz nem de dinheiro e não diz nem de prazer. A vocação autêntica não diz nem de dinheiro e nem de prazer. Diz de dedicação a algo de todo o coração. De todo o coração. Sem ser por necessidade econômica, sem ser por prazer, mas é uma dedicação tão bonita àquilo que para aquela pessoa é o mais importante do mundo, mesmo que dê dor de cabeça. Porque não pense que a vida do Padre Roger é um prazer constante. Eu vivo no prazer, no gozo, porque eu sou o Padre Roger, porque eu celebro missa. Não, porque eu não faço por prazer, não faço por dinheiro. Eu faço por amor. É muito diferente. Isso é vocação. Quando eu morava lá nos confins, eu tive uma experiência muito triste com um médico. Um dos nossos seminaristas rompeu o ligamento cruzado do joelho. E eu levei para o hospital e ele foi atendido por um médico. Nós marcamos a cirurgia.
E aí, depois da cirurgia, eu fui conversar com o médico. E aí o médico disse para mim assim, seguinte, eu era o responsável, né? E ele disse para mim assim, o seguinte, eu operei o rapaz, mas eu não fiz nada porque o plano de saúde não liberou o material. Eu falei assim, o quê? Então os ligamentos, você deu anestesia geral, você abriu o joelho dele e não fez nada? Não. Eu falei, mercenário. Na cara dele. Você não está fazendo por amor. Você está fazendo por dinheiro. Então deixar sem abrir. Agora vai ter que marcar uma outra cirurgia para ele tomar anestesia geral de novo. Para abrir o joelho. Para aí o que o plano liberou você colocar. O que tem que colocar, meu irmão. É como hoje a gente vê. Deixa a pessoa morrer. Não atende, não acolhe. Porque não é vocação. Ou é por prazer, ou é por dinheiro. Vocação não é isso. É dedicação de todo o coração, sem ser por necessidade econômica ou por prazer. É uma dedicação como sendo a coisa mais importante da minha vida. Mesmo que me dê dor de cabeça, eu estou ali. É exatamente isso que André experimentou ao seguir o Cristo. É uma dedicação, é uma entrega, é uma realização, não simplesmente pelo retorno, mas por estar fazendo aquilo que se deve fazer. E eu pergunto para você, você está disposto a seguir a Cristo? Você está disposto a focar a sua vida e descobrir o essencial? E descobrindo o essencial, você está disposto a dar os passos concretos? Mas eu preciso te interpelar com uma pergunta, você encontrou a Cristo? O que te falta para você fazer como o André, imediatamente deixar as redes e entregar-se totalmente ao Senhor? O que está faltando? Você já encontrou o Cristo? E aí você vai dizer, padre, eu estou aqui. Dá um tchauzinho para a câmera, nós aqui. Eu encontrei, no entanto que eu estou aqui. E eu vou te perguntar, você segue mesmo a Cristo? Você vive na carne? Ou você segue as modas desse mundo? O que você canta? Aonde você vai no fim de semana? O que você assiste na TV? O que você acessa na internet? Como são os seus relacionamentos? Isso tudo demonstra que você segue Jesus? Que você deixou tudo para trás? Ou você vive sob o domínio da cultura do mundo? Ou você vive sob o domínio da cultura do reino de Deus? Jesus é realmente seu Senhor? Sabe por quê, queridos? Porque quando nós nos deixamos tocar por Jesus, quando nós tomamos uma decisão de segui-lo, nós deixamos os parâmetros humanos e nós adentramos na visão celestial. Nós deixamos os parâmetros humanos e nós adentramos na visão celestial. Há um confronto de reinos. Há um confronto entre o reino da carne contra o reino dos céus. E se não houver esse confronto, não é encontro verdadeiro. Porque se eu digo que encontrei e continua tudo do mesmo jeito, não foi um encontro verdadeiro, porque há o confronto, há a divisão, há a separação. Porque quando nós encontramos Jesus, nós vamos entrando na intimidade, nós vamos buscando a palavra, e aí nós vamos entendendo e trazendo para essa terra a mentalidade do reino, a cultura do reino, a vida do reino. O que Jesus ensinou no Pai Nosso? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como... Isso é o encontro, trazer para a terra o que é do céu, viver na terra o que é do céu. Isso é segmento de Jesus, é trazer o céu para a terra, é começar a viver o céu aqui nessa terra. Isso não quer dizer que não vamos ter problemas, não vamos ter lutas, não vamos enfrentar, brigar contra a nossa carne, contra o espírito do mundo, contra o inimigo que quer nos afastar desse projeto. Mas quando nós nos entregamos, é exatamente isso que precisa acontecer. Os parâmetros, aquilo que mede a nossa vida muda, aquilo que mede o nosso comportamento, não é a moda, não é o jeito de viver desse mundo, mas começa
começa a ser o jeito de Deus, o jeito de Cristo. A nossa maneira de pensar não é com essa mentalidade de tantas filosofias e de tantas ideologias que têm sido disseminadas das cátedras das nossas universidades ou implantado nesse reino do anticristo, da nova ordem mundial, mas nós seguimos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que André encontrou e que hoje ele está dizendo: vem ao meu encontro, que eu quero te mostrar o que é realização, o que é vida de verdade, o que é experiência concreta de uma vocação cristã. A vocação cristã de ser capaz de dar a vida por Jesus, pela causa do reino, de dar a vida, porque nós acreditamos nele, e ele dá sentido, a todas as coisas. C.S. Lewis, que é um cristão, que se converteu ao cristianismo, ele vai dizer: eu não sou cristão para buscar a felicidade, porque eu sei muito bem que a felicidade pode ser encontrada num litro de um bom vinho. Aquela felicidade passageira, ele sabe. Ele diz: eu sou cristão porque eu descobri o sentido da verdadeira realização. E eu aconselho aos que querem ser cristãos: se você quer uma vida acomodada, eu não te aconselho a ser cristão, porque o cristão é alguém que sempre é retirado do seu comodismo para seguir o Senhor, para subir para Jerusalém, para passar pela cruz. André foi crucificado. No entanto, que a cruz de Santo André parece um X. Ela é assim. A cruz de Santo André. Ele foi crucificado como Pedro, ele não aceitou a ser crucificado como Senhor. Mas ele foi crucificado porque verdadeiramente ele viu que não é nessa terra o lugar da felicidade plena. Não são nos prazeres, não é nesse mundo, mas é no Senhor. E mesmo passando pelo vale tenebroso da sombra da morte, pelo sofrimento da crucificação, pela humilhação, pela flagelação, nesse tempo, se eu encontrei o Senhor, e se Ele me conquistou e me vocacionou, eu sou capaz de dar a vida por aquilo que eu acredito, por aquilo que eu experimentei. E não é um crer intelectual, simplesmente, é um crer de experiência. E eu vejo que vale a pena. Ah, mas eu encontrei Jesus e olha o sofrimento. Nossa, quantos daqueles jogadores que estavam lá naquele voo eram cristãos? Tinha da renovação carismática, tinham irmãos evangélicos, mas o avião caiu, e agora? Mas quem disse que seguir Jesus vai nos colocar num patamar que nós não vamos passar por sofrimentos, por perdas, por dificuldades? A irmã testemunhou aí que enfrentou o câncer e venceu. A Patrícia. Mas é saber, ser cristão, é saber que eu estou acompanhado em qualquer dessas situações. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença e no vale tenebroso da sombra da morte. Eu não passo sozinho. Ele está comigo. Porque ele disse, Mateus 28, 20. Eis que estou convosco todos os dias, até os fins dos tempos. Jesus chamou André, chamou Pedro. Ele chamou, mas quem tomou a decisão de se levantar, deixar a rede e seguir foram eles. O chamado foi feito. E Deus está chamando você. Você que tem 80 anos, você que tem 50, você que está com 20,
Você que está com 15, as crianças, Deus está chamando. Vem, eu vou te mostrar o que é realização. Que não é simplesmente prosperidade, que não é simplesmente saúde, que não é simplesmente aquilo que esse mundo diz que é felicidade. Eu vou te mostrar o que é realização. Me siga. Me siga. E que você entenda que comigo, ao meu lado, você verdadeiramente vai descobrir quem você é e o que eu tenho reservado para você na glória do céu. Mas Jesus está dizendo, segue-me. Qual é a sua decisão? Qual é a sua decisão? Ele te chama. Qual é a sua decisão? Feche os seus olhos. Imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Imediatamente. Parece insano, né? Mas o sobrenatural para os que não têm a mente santificada parece insano. As pessoas que não experimentam em profundidade a intimidade e o relacionamento com Cristo, quando vê alguém caminhando no sobrenatural e dando respostas, não consegue compreender com a razão. Mas traz a sua mão sobre o seu coração. Você está disposto a passar pelo martírio, de ficar do lado de Jesus e não desse mundo? De ficar do lado da vida e não do lado da cultura da morte? Existe um globalismo, queridos. E para nós vencermos esse globalismo, nós temos que ter têmpera de mártires. Mas esse globalismo que tem atingido as esferas das leis, da educação, da política, das nações, ela não pode nos colocar numa atitude de inevitabilidade. Não tem como evitar. Sabe por que o Império Romano caiu? Porque os cristãos se levantaram contra ele. Do mesmo modo, o império da morte vai cair pelos cristãos que encontraram Jesus Cristo e que vão se levantar contra o império da morte. O Senhor te chama não para ficar sentado, mas Ele diz, eu te farei pescador de homens. Eu te farei gerador de vida. Eu te farei como André. Farei de você como André, aquele que me apresenta para os seus irmãos. Diga para o Senhor agora qual é a sua decisão nessa noite. Diga para o Senhor agora qual é a sua resposta. Fala com Ele em oração. Fala com Ele em oração nesse momento. Fala para Jesus agora. Se você talvez abandonou a sua radicalidade, se você abandonou os princípios cristãos, se você deixou de acreditar com a igreja, se você entrou na onda desse mundo, fala para Ele agora, eu quero te seguir de novo, eu quero abandonar esses conceitos, eu quero voltar para a verdade, eu quero voltar para a vida, eu quero voltar para o caminho da salvação. E eu quero levar os meus irmãos que se confundiram pelo caminho de novo ao Senhor, como André levou Pedro e disse, eu encontrei o Cristo, vem ver, eu quero te levar a Ele. Senhor, dá a nós, nessa noite, aos que estão aqui e aos que nos acompanham de casa, essa graça da unção apostólica que veio sobre André. Ele foi até o irmão e apresentou Jesus para ele. Senhor, nós te encontramos nessa noite, não para que o Senhor seja aquele que nós encontramos para ficar só para nós, mas nós queremos te levar aos perdidos, aos confusos, àqueles que hoje não conseguem acreditar, que estão com a sua mente corrompida. Mas venha, Senhor, pela nossa resposta, eu te seguirei. Eu irei aonde fores, Senhor. Eu irei aonde fores, Senhor. Eu te seguirei.
Como o Senhor disse para Pedro que estava fugindo de Roma: covardes, para onde vais? Ou melhor, quando Pedro encontrou o Senhor e essa pergunta veio, e o Senhor: eu estou entrando em Roma para morrer por você de novo, Pedro. Eu morri lá em Jerusalém, agora vou morrer em Roma. E Pedro volta e dá vida. Para onde vais? Eu quero te seguir, Senhor. Fala para ele: eu quero te seguir, Senhor. Eu quero te seguir. E eu vou te seguir. Como André eu vou te seguir. Como Pedro eu vou te seguir. Até o sangue se preciso for, eu vou te seguir. Perder a cabeça se preciso for, eu vou te seguir. Ser humilhado por aqueles que nesse mundo se acham sábios, mas que na verdade são nécios, Senhor. São pessoas com a mentalidade corrompida. Ah, Deus, eu vou te seguir. Eu vou te seguir aonde o Senhor for. Mas eu não vou te deixar morrer de novo. Eu vou morrer no teu lugar. Eu vou abraçar a cruz, a espiritualidade da cruz. Eu vou morrer para mim mesmo. Eu vou morrer para esse mundo. Eu vou morrer para as ideologias. Eu vou te seguir, Senhor. Eu vou te seguir. E se precisar ser crucificado, eu serei. Mas porque eu acreditei, eu encontrei o sentido, eu descobri que a felicidade plena e a realização não estão simplesmente nesse mundo, mas estão no encontro contigo e na vida que há de vir, na vida eterna, na salvação. Eu te seguirei, Senhor, eu te seguirei. Eu entrego a minha vida. Diga para ele agora: eu entrego a minha vida. Fala para ele, eu não estou escutando. Fala para ele: eu te entrego a minha vida. Ergue os braços e fala: olha, eu aqui, eu te entrego a minha vida, Senhor. Eu estou aqui agora te entregando tudo. Como André entregou, eu deixo a minha rede, eu deixo o meu passado aqui neste santuário da misericórdia, do Pai das misericórdias. E eu te seguirei. Aonde o Senhor for, eu te seguirei. Eu te seguirei, Senhor. Eu te seguirei na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, passando pelo vale tenebroso da sombra da morte. Eu te seguirei, porque contigo, Senhor, comigo o Senhor estará, e contigo eu estarei. Eu vou te seguir, Senhor. Eu seguirei. Eu irei aonde fores, Senhor. Eu ainda não estou ouvindo a sua voz, a sua decisão. Eu seguirei. Você em casa pode declarar: eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei mais uma vez. Eu seguirei. Eu irei aonde fores, Senhor. Cante você: eu seguirei. Eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta. Tua graça me basta. Teu amor me sustenta, Deus. Teu amor me sustenta, Deus. Tua graça me basta. Tua graça me basta. Teu amor me sustenta. Mais uma vez: eu seguirei com força. Eu sei. Eu seguirei. Tua graça me basta. Tua graça me basta. Teu amor me sustenta. Tua graça me basta. Tua graça me basta. Teu amor me sustenta. Abraça o seu peito e canta: eu seguirei. Eu seguirei. Eu irei aonde for, Senhor. Eu seguirei. Eu seguirei. Eu irei aonde for, Senhor. Tua graça me basta. Eu sei, Senhor. É o teu amor que vai me sustentar. E só a tua graça me basta. Teu amor me sustenta. Teu amor me sustenta. Aplauda a sua decisão
de seguir o Senhor aonde quer que Ele vá. Obrigado, Senhor. Aplauda a decisão do seu irmão que está do seu lado, da sua irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. cançãonovaplay.com. Assine já!